tratamento de infecções por bactérias gram-negativas, multiresistentes, que é um problema que a gente tem tido no nosso dia a dia, né, e tem aumentado bastante. A evolução dessa resistência na realidade a gente fala da resistência como se fosse uma coisa nova, né, mas o desenvolvimento da resistência é um processo evolutivo e evolucionário das espécies, né? Então as bactérias elas vão evoluindo e vão, obviamente, tendo mutações que vão gerar essa resistência, né? Esse processo evolutivo, né, ele foi muito acelerado quando a gente começou a usar antibióticos, principalmente os antibióticos de amplo espectro. Então, a partir da década de 80, final da década de 70, a partir da década de 80, quando a gente começou a usar as cefalosporinas de terceira geração, as cefalosporinas e depois os carbapenêmicos e outros antibióticos de amplo espectro, a gente passou a ter um aumento muito grande dessa resistência, porque a gente acabou expondo essas bactérias, né, a um ambiente hostil e, obviamente, a gente acelerou esse processo evolucionário que elas utilizam como uma forma de proteção, né? Esse uso, né, no tratamento de antibióticos, ele acontece no tratamento não só de infecções em humanos, mas acontece também na veterinária, acontece na agricultura e na criação de animais. Então, esse uso indiscriminado, ele acontece em várias atividades humanas, né? Desde tratamento de infecções até a criação de aves e de animais. E a gente sabe que em torno de 40% dos antibióticos que são utilizados, de uma forma geral, no mundo, são utilizados para a saúde humana. O restante todo é utilizado em outras atividades que vão desde a agricultura até a criação de animais, tratamento de animais e tal. Com isso, né, a gente tem o que a gente chama de reciclagem de material genético no meio ambiente. Então eu tenho aqui bactérias ambientais, por exemplo, Cluivera, Shmonella, Xanthomona, são bactérias não patogênicas que a gente, de uma forma geral, conhece muito pouco sobre elas, a gente, que eu digo nós médicos, né, porque não fazem parte do rol de bactérias que a gente estuda, que a gente se preocupa, mas são bactérias que vivem no ambiente, que têm mecanismos de resistência importantes, e que vivem nesse meio ambiente em contato com outras bactérias que são bactérias patogênicas, como, por exemplo, Escherichia coli, Acinetobacter, Pseudomonas. São bactérias que vivem na água, né? E essa relação entre elas no meio ambiente faz com que haja uma facilitação de troca de material genético entre essas bactérias, né? Então, há uma transferência genética entre essas bactérias. Alguns dos fatores que vão facilitar ou que vão levar essa transferência a gente ainda não conhece, mas certamente, né, a presença do antibiótico naquele meio vai fazer com que aumente essa chance de transferência de mecanismos de resistência de material genético dessas bactérias não patogênicas para essas bactérias que a gente conhece que são patogênicas. Conforme eu aumento o consumo de antibiótico, eu aumento a população resistente, até que chega um momento em que a gente começa a ver a resistência antibiótica clínica, ou seja, eu começo a ver o topo do iceberg. Então, essa resistência que já existia no meio ambiente, né, e que ela estava sendo aos poucos transferida para essas bactérias não patogênicas, das não patogênicas para patogênicas, ela chega um momento que ela aparece no hospital, na comunidade, né? Então é aquele momento que a gente começa a notar a presença dessa resistência, que ela provavelmente já estava ali subliminarmente acontecendo. Conforme eu aumento o pool de genes de resistência, né, através dessas atividades, tanto atividade humana quanto atividade veterinária, eu vou fechando o ciclo, porque eu aumento a presença dessas bactérias ambientais resistentes, eu aumento a exposição dessas bactérias ambientais a esses antibióticos e com isso eu vou rodando esse ciclo aqui, fazendo com que então essas bactérias se tornem, esse ciclo vai fechando com bactérias clínicas cada vez mais resistentes e essa resistência clínica aflorando e se disseminando de uma forma importante. Associado a isso, né, a gente tem o que a gente chama de uma parada, né, ou um vazio de descobrimento de novas classes e de novos compostos antibióticos.
Então, se a gente pega aqui, né, desde a década de 40, 50, né, com o advento da penicilina, houve um desenvolvimento de número muito grande de novos compostos, de novas drogas, de novas classes de antibióticos, melhora de classes anteriores, cefalosporinas, evoluindo para cefalosporinas de terceira, quarta geração, até quinta agora. Mas desde o final da década de 80, no início da década de 90, a gente não tem novas descobertas, novos antibióticos. A gente vai ver agora alguns antibióticos antigos sendo resgatados por inibidores de beta-lactamase, mas a gente tem muito poucos novos antibióticos e novos compostos sendo criados, sendo desenvolvidos para combater essa resistência que aumentou assustadoramente. E essa resistência ela tem um impacto, né? E a gente vê esse impacto muito facilmente, né? Um dos grandes impactos é pneumonia comunitária causada por pneumococo resistente à penicilina. A gente cada vez mais tem relatos e vê, né, pneumonias por pneumococos resistentes, o aumento da resistência ao pneumococo. Cistite só responsiva a tratamento com antibióticos injetáveis. Então, infecções fáceis de serem tratadas, teoricamente, infecções de menor gravidade, de menor morbidade, como uma cistite, onde o paciente precisa internar porque não tem, para fazer antibiótico, porque ele não tem opção terapêutica oral, né? Tem resistência à quinolona, resistência aos beta-lactâmicos, ou pelo menos a maior parte dos beta-lactâmicos que tem atividade oral, e ele acaba tendo que internar. Infecções comuns em terapia intensiva, tanto em adulto quanto em UTI neonatal, que são difíceis e até impossíveis de tratar. A gente não consegue tratar porque não tem antibiótico, ou são muito difíceis, eu só tenho 1 ou 2 antibióticos, sou sensível à polimixina, e às vezes não tem nem sensibilidade nenhuma a nenhum dos antibióticos em infecções nesses pacientes que já são pacientes selecionados, que já fazem infecção por germe multiresistente. Infecções em pacientes com câncer, transplantados ou imunodeprimidos, onde a falha terapêutica por causa dessa resistência pode ser fatal. Então eu tenho uma infecção para uma bactéria multiresistente, né, e eu não consigo tratar empiricamente essa bactéria porque é uma bactéria muito resistente, né, então eu erro o meu esquema empírico e isso é fatal para esse paciente porque ele não tem uma segunda chance de resposta ao tratamento. E antibióticos utilizados para profilaxia cirúrgica que podem ser menos eficazes ou até ineficazes, né, e a gente já tem vários exemplos de troca de antibiótico profilático ou de esquema de antibiótico profilático por resistência. Por exemplo, em profilaxia de biópsia de próstata transretal, a gente hoje não consegue mais fazer o esquema básico, que é fazer uma cefalosporina ou uma quinolona, porque essa resistência à quinolona é muito alta. Então, o risco de prostatite, se eu mantiver, por exemplo, ciprofloxacina como profilático, como uma droga profilática, como esquema profilático para a biópsia de próstata, leva a uma taxa de prostatite muito elevada, inaceitável. Então, a gente passou a ter que utilizar a aminoglicosídeo, a amicacina, por exemplo, para fazer a profilaxia junto com o cipro para diminuir o risco de prostatite por causa do aumento de SBL colonizando o intestino desses pacientes. E esse impacto, ele tem impacto também na vida das pessoas, né? Então, a Organização Mundial de Saúde já colocou, né, que a resistência antibiótica é um dos desafios para a sobrevivência da humanidade. O próprio Fórum Mundial Econômico, lá em Davos, já colocou a questão da resistência como um dos itens a serem combatidos e formas de desenvolver metodologias para vencer essa resistência, para combater essa resistência. Né? E esse trabalho aqui é um trabalho feito pelo ONEI, pelo grupo que é encomendado lá no Reino Unido, que foi encomendado pelo primeiro-ministro para entender qual é o impacto e quais são as medidas que o Reino Unido deveria tomar para combater a resistência. E ele mostra aqui uma estimativa, né, até 2050, né, de várias doenças e de várias situações, né, em que a gente tem hoje um impacto importante, mas que com o desenvolvimento da humanidade, com o desenvolvimento de tecnologias, vacinas ou outras
outros desenvolvimentos tecnológicos, a gente vai conseguir resolver. Então, por exemplo, acidente de tráfego, que hoje é um dos principais fatores de mortalidade, né, no mundo, 1,2 milhões de pessoas, com os veículos autômatos, com toda a tecnologia que está sendo desenvolvida, é possível que a gente reduza ou até acabe com os acidentes de tráfego, né? A mesma coisa em relação a doenças diarreicas, a própria diabetes, que a gente em algum momento espera que haja uma cura, sarampo, doenças preveníveis por vacina, como sarampo, tétano, né? A gente vai conseguir resolver. Mas, por exemplo, câncer, né? Há uma estimativa de 2050 a gente tem em torno de 8,2 milhões de mortes, de pessoas morrendo, e a resistência bacteriana, né? Com 10 milhões de pessoas morrendo se nada for feito, né, se a gente mantiver o ritmo que a gente tem hoje. Então, um impacto muito importante, né, não só nesse momento, mas no futuro, pela perda de possibilidade de tratar vários pacientes, porque eu não vou ter antibiótico para tratar essas bactérias que vão ser resistentes a vários ou todos os antibióticos. E a gente vê que essa resistência, né, ela vem realmente aumentando muito. Isso aqui é um dado da Ana Gales, que foi publicado em 2012, né, em que ele mostra, por exemplo, a resistência de gram-negativos ao imipenem. Aos carbapenêmicos ele utilizou o imipenem como uma droga de escolha ali para avaliar. E aqui é a Cinetobacter, né? Então aqui a gente pega a Argentina, Brasil e Chile, em vermelho aqui o Brasil, né? A gente vê que no século passado a gente tinha uma resistência de Acinetobacter ao carbapenêmico em torno de 10%, um pouquinho mais. Essa resistência ela subiu agora, a partir de 2008, 2010, para 70%, chegando quase a 80%. Então, uma resistência muito alta. Lembrando que os carbapenêmicos são o nosso melhor antibiótico. Eu sempre falo isso porque as pessoas às vezes dizem, não, a polimixina não é um bom antibiótico, tanto é que ela foi abandonada, né, na década de 70, porque era um antibiótico de atividade ruim, né, e com uma toxicidade alta. O nosso melhor antibiótico, o que a gente tem de melhor hoje para tratar um paciente, são os carbapenêmicos, que têm o melhor espectro, menor toxicidade, né, e a capacidade de tratar um número grande de infecções com boa penetração, com baixa toxicidade e tal. Então é o nosso melhor antibiótico. Eu tenho 70% dos acinetobacters que não respondem ao nosso melhor antibiótico, ao antibiótico que a gente tem de mais moderno, de mais eficaz. Quando a gente pega a Pseudomonas aeruginosa, o cenário não é muito diferente. Essa resistência aqui no século passado era em torno de 20%, 25%, ela pulou agora em 2008, 2010 para em torno de 40%, 50%. Então, mais uma vez, eu tenho quase 50%, quase metade das Pseudomonas, né, que não respondem ao nosso melhor esquema antibiótico, que são os carbapenêmicos. E quando a gente fala em Klebsiella, esse cenário é mais grave ainda, porque lembrando que as enterobactérias, e principalmente a Klebsiella, são bactérias que causam a maior parte das infecções. Quando a gente fala em infecções gram-negativas, Escherichia coli e Klebsiella são as bactérias mais importantes. Não é Pseudomonas, não é Cinetobacter. Essas bactérias causam infecções graves, mas elas não são patogênicas como é a Klebsiella, né, que causa boa parte das pneumonias, das infecções urinárias e tal. E quando a gente pega a resistência a imipenem e olha, né, de 97 para cá, a gente vê que no século passado a gente era desprezível, era perto de zero, né? A gente não considerava uma Klebsiella a possibilidade de resistência a um carbapenêmico. A gente sabia que 100% ou perto disso das Klebsiellas eram sensíveis a um carbapenêmico. Eu tinha SBL, né, a resistência a cefalosporina de terceira geração, quarta geração, mas eu tinha uma sensibilidade mantida aos carbapenêmicos e eu sabia que eu poderia utilizar um carbapenêmico que eu trataria aquela infecção adequadamente. A partir dos anos 2000, então, quando começa a aparecer as KP6, né, que o relato das primeiras enzimas que tinham capacidade de degradar os carbapenêmicos, né, a gente começa a ver essa resistência aqui em torno de 1% em 2003, 2005, chegando a próximo de 10%, em torno de 9% em 2008 e 2010. Ou seja, uma bactéria com essa importância, a gente tinha aí 10% dessas bactérias que não respondiam ao nosso melhor antibiótico, aos carbapenêmicos, para tratar uma infecção grave.
Isso aqui é em números do que a gente acabou de mostrar em gráfico. Aqui Escherichia coli, a resistência ainda era baixa, 0,5%, mas Klebsiella 8,5%, Acinetobacter 70%, 71%, e Pseudomonas aeruginosa 42%, uma resistência elevada. Isso 2008 e 2010. Esse trabalho aqui, publicado agora, no ano passado, por um grupo lá de São Paulo, né, ele reuniu 3.085 amostras de Klebsiella pneumoniae, isoladas em hospitais de São Paulo, em vários hospitais de São Paulo, e demonstrou aqui a resistência desses isolados aos carbapenêmicos durante um período de 2011 a 2015. Né? E há um aumento significante, então a gente viu lá 2008, 2010 em torno de 8, 9%, é mais ou menos o que ele encontrou aqui. Só que agora, né, 2014, 2015, a gente já tem aí próximo a 40% de resistência. E essa curva, né, ela é ascendente, se estabilizou aqui 2014, 2015, mas se estabilizou num número bastante alto. Então 40%, 30%, 40% das Klebsiellas isoladas em hospitais de São Paulo, por exemplo, não respondem mais aos carbapenêmicos, né, são resistentes aos carbapenêmicos, com significância estatística aqui dessa curva. E quando ele pega, né, essas Klebsiellas, né, e testa e coloca aqui num gráfico a distribuição de sensibilidade, né, de MIC, na realidade, da polimixina B, a gente vê que o quadro é ainda mais grave. Ou seja, o que sobrou para a gente, além de meropenem, né, dos carbapenêmicos? Sobra para a gente polimixina, tigecyclina, aminoglicosídeo. E ele mostrou aqui, né, polimixina, em branco são todas as Klebsiellas, em preto as Klebsiellas que são sensíveis aos carbapenêmicos e em cinza as Klebsiellas que são resistentes aos carbapenêmicos, as ERCs. Então as sensíveis 1.500 mais ou menos amostras e as resistentes 436. E a distribuição de MIC para polimixina, lembrando que o MIC, o ponto de corte para sensibilidade é 2, né, ele mostra que tanto as sensíveis aos carbapenêmicos, elas têm resistência, a gente sabe que isso acontece, diferente de Pseudomonas e Acinetobacter, que normalmente as cepas muito resistentes aqui vão também ser resistentes à polimixina. A resistência à polimixina para a enterobactéria, ela acontece mesmo quando essa bactéria é multissensível. Né? E é o que ele mostra aqui, em preto, né, as Klebsiellas sensíveis aos carbapenêmicos tem um grupo com MIC de 16 para polimixina. Mas mais grave ainda são aquelas que são resistentes aos carbapenêmicos, onde eu já tenho aqui 20%, né, que tem MIC maior que 16, e aqui em torno de 5 a 10%, né, que tem MIC já de intermediário ou resistente à polimixina. Ou seja, né, além de eu não ter os carbapenêmicos para tratar, eu também não tenho a polimixina. E quando eu boto aqui também temporalmente, né, a resistência à polimixina nesse grupo de Klebsiellas, a gente vai ver aqui a curva branca, essa aqui do meio, né, é a curva das Klebsiellas de uma forma geral. Então, de 2011 a 2014, né, há um aumento da resistência à polimixina nas Klebsiellas, e esse aumento se dá tanto nas Klebsiellas que são sensíveis aos carbapenêmicos, aqui a gente vê, mas é baixo ainda é pequeno e a curva ainda não é tão grande, né? Mas principalmente naquelas cepas que são resistentes aos carbapenêmicos, nas ERCs. Né? Então eu tenho aqui, e é muito semelhante àquela curva de ERC. Então quando a gente vê o aumento das ERCs e o aumento da resistência à polimixina nesse mesmo grupo, a gente vê que a curva é muito semelhante. E aqui 25%, né, dos isolados que eram resistentes a carbapenêmicos já são resistentes também à polimixina. A gente mandou agora para o Congresso, e deve apresentar, se for aprovado, né, a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente encontrou 26% de Klebsiellas resistentes a carbapenêmico, e dessas Klebsiellas que são resistentes a carbapenêmicos, 26% eram também resistentes a polimixina. E dessas 26% de Klebsiellas que eram resistentes a carbapenêmico, 7% eram resistentes não só à polimixina, mas também à amicacina. Então, realmente, são infecções que a gente não vai ter como tratar, porque não tem nenhum outro antibiótico, sobra tigecyclina, talvez, dependendo do tipo do sítio de ação, do sítio de infecção, para a gente tratar.
mas 7% das Klebsielas que eram resistentes a carbapenem também eram resistentes à micacina e polimixina, né? E isso a gente pegou só Klebsiella, material sangue e secreção. A gente não pegou suave de vigilância nem urina. A gente excluiu urina porque a gente poderia, urina pode ser colonização, tal. Então a gente pegou só sangue e secreção, principalmente secreção respiratória, material clínico. Essa resistência, né, antimicrobiana, ela também está presente na cadeia alimentar. A gente já teve uma sessão dessa aqui no ano passado, né, mostrando isso para a gente, mas o uso de antibiótico, como a gente já falou, na produção de alimentos, ele é disseminado. A colistina, né, oral, ela é utilizada na criação de porcos e está relacionada ao isolamento de enterobactérias resistentes à colistina nas fezes desses animais. E a gente já tem descrito a disseminação de um gene plasmidial, né, que então é fácil de ser transmitido de uma bactéria para outra, né, que codifica a resistência à polimixina em porcos, em bactérias, né, isoladas em porcos e frangos aqui no Brasil. Então, essa resistência MCR1 foi descrita recentemente e é uma preocupação porque, por ser plasmidial, a transmissão é muito facilitada, né, e é uma resistência que acontece em Escherichia coli, o que faz com que a gente também tenha uma preocupação disso sair do ambiente hospitalar e ir para a comunidade, né? Porque Escherichia coli é uma bactéria comum de infecção comunitária, principalmente infecção urinária, infecção e gastroenterite, né? E a gente tem infecções comunitárias por cepas multiresistentes, inclusive com resistência à polimixina. E isso está ligado, né, à presença dessas bactérias em alimentos, em porcos e frangos, e aqui no Brasil, inclusive, né? E a gente sabe que não é só em porco, frango, boi e tal, né? A utilização de antibióticos na criação de salmão, no Chile, por exemplo, né, levou ao isolamento de bactérias multiresistentes também no salmão. E lembrando que o salmão a gente come cru, né? Pelo menos o frango e a carne de porco a gente cozinha e tal, mas o salmão, muitas das pessoas comem ele cru, sem cozinhar, né? E vários desses salmões estão contaminados, né, por bactérias multiresistentes. Esse trabalho aqui, né, publicado agora no ano passado, ele mostra exatamente essa relação entre o uso de colistina na criação de porcos e a resistência, o isolamento de bactérias resistentes à polimixina nas fezes desses porcos. Então, mostrando desde 1955, né, o aumento da utilização da colistina, chegando a um pico grande aqui a partir dos anos 2000, né, e com isso também um aumento do isolamento dessas bactérias multiresistentes nos porcos. Então, não é só o antibiótico que a gente usa no hospital, não é só o antibiótico que a gente usa na comunidade para tratar os pacientes, mas também como a gente vai lidar com essa resistência, né, no nosso dia a dia, né, na criação de animais, na agricultura, no meio ambiente de uma forma geral. E esse trabalho aqui, né, foi publicado ano passado também, mostrando a presença dessas bactérias, isolamento de bactérias MCR, produtoras de MCR, então com resistência à polimixina, aqui no Brasil, em 4 estados diferentes, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Não, surpreendentemente, são os estados onde a gente tem maior criação de animais, são os estados onde a gente tem mais criação tanto de porcos quanto de aves, né, e os abatedouros e os frigoríficos, né, que a gente processa essa carne. E quais são os fatores de risco, então, que a gente deve ter em mente, né, quando a gente pensa, na hora que vai tratar um paciente, para a gente pensar em resistência, em multiresistência, né? A gente tem que lembrar desses fatores sempre que a gente vai iniciar um antibiótico, sempre que a gente vai tratar um paciente. Comorbidades, uso de corticoide, pacientes com insuficiência renal, principalmente aqueles em diálise, né, em especial, porque a diálise, os pacientes dialíticos, eles normalmente são colonizados por bactérias multiresistentes. Uso prolongado de catéteres, mesmo aqueles pacientes que não estão internados, que têm catéteres de longa permanência para fazer quimioterapia ou qualquer outro tratamento específico, tratamento de câncer e tal. Uso recente, até 3 meses de antibiótico, e isso é uma coisa que você tem que sempre perguntar para o paciente, porque ele, quando chega na emergência para tratar uma pneumonia, ele não vai lembrar de dizer para você que há um mês atrás ele tomou um antibiótico para tratar uma diverticulite ou para tratar uma infecção urinária. Se você não perguntar, você não vai saber que ele usou cipro, por exemplo,
ou que ele usou uma penicilina, ou que ele usou uma amoxicilina, ou qualquer outro antibiótico. Então, isso aqui a gente só vai saber se a gente, na hora que for tratar o paciente, perguntar para ele se ele tomou um antibiótico recentemente. Pacientes que têm hospitalização prolongada recente ou atualmente estejam internados há mais de um ou 2 meses, hospitalização em unidade de terapia intensiva, seja ela adulto ou neonatal ou pediátrica, e as infecções relacionadas à assistência à saúde, né, que são aqueles pacientes em quimioterapia ou que fizeram alguma cirurgia e que essa infecção esteja relacionada a esse procedimento, mesmo que não tenha sido feito em hospital, mas que esse paciente tenha home care ou alguma assistência à saúde e essa infecção esteja relacionada a essa assistência à saúde. Então, esses são os fatores de risco que a gente tem que pensar em que a gente vai ter que mudar o nosso esquema padrão de antibiótico e pensar que essa bactéria pode ser multiresistente, pode ser um SBL, pode ser um MRSA, ou mesmo uma bactéria produtora de carrapenemase e mudar o nosso esquema padrão de tratamento da infecção que ele apresenta. Lembrar que o tratamento empírico nas infecções graves é aquele paciente que a gente não vai ter tempo de esperar o resultado da cultura para começar o antibiótico, né? Ele frequentemente vai usar antibióticos de largo espectro e normalmente a gente vai acabar utilizando terapia combinada. Porque, mais uma vez, no paciente que está grave, eu não posso esperar um resultado de uma cultura. Eu vou começar um tratamento empírico. Então, em mais de 90% dos pacientes, o tratamento é empírico, né, desses pacientes graves. E eu não sei ainda qual é a bactéria, se essa bactéria é resistente ou não é resistente. Então, quando eu uso, nesse caso, e eu tenho que acertar o meu esquema empírico. Porque se eu errar o esquema empírico, a chance de mortalidade aumenta muito. Então, esse esquema ele tem que ser precoce e tem que ser correto. Com isso, o que a maior parte dos médicos faz? Aumenta o espectro, né, num paciente grave, eu estou falando aquele paciente de terapia intensiva, paciente séptico e tal, e ele vai usar a terapia combinada para aumentar a chance de acertar esse esquema empírico. Depois eu vou ter o diagnóstico etiológico, que eu vou ter quando eu coletar as culturas. Então eu vou coletar as culturas de sangue, de secreção, de urina e tal, e eu vou ter no 3º, 4º dia o resultado dessas culturas, do que cresceu e qual é a sensibilidade. Com isso, eu vou poder descalonar o meu esquema antibiótico. Então eu vou fazer um esquema dirigido, onde eu vou reduzir o número de drogas, ou pelo menos o espectro dessas drogas, né, dos antibióticos que eu estou utilizando. E, obviamente, quanto mais rápido esse resultado das culturas for oferecido para o médico assistente, menor é o uso desses antibióticos de amplo espectro. Então, eu tenho uma pneumonia, por exemplo, relacionada à ventilação mecânica, que eu comecei polimixina, meropenem e linezolida ou vancomicina. Eu recebo o resultado da cultura e não tem estáfilo, ou pelo menos esse estáfilo não é MRSA, eu posso tirar a vanco. A sensibilidade dessa bactéria gram-negativa é boa, sensível a cefalosporina, a piptazo, eu posso tirar o carbapenêmico, posso tirar a polimixina, né? Mas para isso eu preciso ter o resultado dessas culturas e principalmente com o antibiograma rapidamente. Então, na terapia definitiva, né, eu vou descalonar o esquema após o resultado da cultura, vou manter apenas o antibiótico direcionado para o patógeno isolado, com isso eu reduzo o número de drogas e reduzo o espectro dessa terapia. Tem um trabalho de 2006 do Kolev, né, que ele já mostrou que descalonar reduz a mortalidade. Por quê? Porque significa que eu acertei meu esquema empírico e eu vou poder descalonar com o resultado da cultura. Mas escalonar vai aumentar a mortalidade, porque significa que eu errei meu esquema empírico inicial, a gente já sabe que isso tem impacto na mortalidade, e aí eu vou corrigir o meu esquema de acordo com o que cresceu, vou aumentar o espectro ou associar drogas, né, mas mesmo assim com isso eu não consigo a mesma taxa de mortalidade que eu teria se eu tivesse acertado inicialmente o esquema empírico inicial. Né? E descalonar não teve impacto em aumentar a mortalidade, ou seja, é seguro eu descalonar se eu tiver um perfil de sensibilidade que permita isso, e isso não vai ter impacto na mortalidade, em termos de aumentar a mortalidade, muito pelo contrário, né? Isso mostrou redução de mortalidade. E aí a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem de mais grave na resistência, que são as enterobactérias resistentes aos carrapenêmicos. A gente sabe que a gente tem muito poucas opções terapêuticas. Basicamente, a gente tem uma sensibilidade variável à polimixina,
a tigecyclina e aos aminoglicosídeos, principalmente, no caso, a micacina. A gente não vai ter nenhum estudo, e não tem e não vai ter nenhum estudo comparativo de tratamento. Por quê? Porque a maior parte dos tratamentos, dos estudos, são baseados em série de casos e estudos in vitro. Não tem um trabalho head-to-head, randomizado, duplo cego, que vai comparar polimixina com tigecyclina ou associação de uma ou determinada, associação de polimixina com aminoglicosídeo, polimixina com tigecyclina ou mesmo carbapenêmicos. Você não tem isso, não vai ter pelo perfil que são esses pacientes, são pacientes graves. O custo desse trabalho seria muito alto, o número de pacientes que você teria que envolver para você ter um resultado confiável é muito grande e seriam trabalhos quase que inviáveis economicamente. Então o que a gente tem são série de casos, trabalhos in vitro e em modelos animais. Né? O que a gente já sabe, que a gente deve usar doses maximizadas de antibióticos, então sempre dose máxima e sempre tentando melhorar essa terapia utilizando os padrões de farmacodinâmica. E a recomendação para tratar essas infecções por ERC, uso de terapia combinada, que é melhor do que monoterapia. Basicamente, a gente tem isso aqui como pilares do tratamento das enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos. Você pode usar como pilar a polimixina, seja ela a poli-B ou a colistina, e aí você vai associar ou um carbapenêmico, ou a tigecyclina, ou fosfomicina, que é um problema para a gente, porque a gente não tem fosfomicina injetável no Brasil, ou aminoglicosídeo, ou rifampicina, ou até uma combinação de polimixina mais duas ou três dessas drogas acima. Ou você vai usar o carbapenêmico como um pilar, que parece até um contrassenso, porque se é resistente a carbapenêmico, como é que eu vou usar carbapenêmico como pilar? A gente vai mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. E a associação de um outro carbapenêmico, de dupla de carbapenêmico, ou então uma outra droga, qualquer uma dessas aqui que a gente falou anteriormente, mas utilizando o carbapenêmico como um pilar para o tratamento. Em relação à polimixina, né, a gente tem basicamente duas apresentações. A gente tem a colistina, que é antigamente chamada de polimixina E, e a gente tem a polimixina B. Qual é a melhor? Né? Mais uma vez, não existe, até porque é uma droga muito antiga, né, que não passou por todos os trabalhos de farmacocinética, farmacodinâmica que as drogas atuais passaram, a gente não tem nenhuma evidência de superioridade em ensaios clínicos. Ou seja, também não existe trabalho duplo cego, randomizado, comparando colistina com polimixina B, qual é a melhor e qual é a pior. O que a gente tem são alguns trabalhos in vitro e em modelo animal que mostram algumas vantagens farmacocinéticas da polimixina sobre a colistina. Um dos grandes problemas é isso aqui. Quando a gente usa a colistina, a gente não está dando para o paciente a droga ativa. A gente está usando uma prodroga, que é o colimetato. Né? E essa prodroga é inativa. Quando ela é injetada no organismo, ela passa pelo fígado, ela é metabolizada e ela então se transforma na colistina, que essa sim é a droga ativa. E com isso, essa droga é em torno de 10% mais lenta do que a polimixina B, que a gente já injeta ela, já dá para o paciente, já infunde ela como uma droga ativa. Então, com isso, eu demoro mais tempo, ela é 10% mais lenta para atingir o nível sérico adequado, o steady state, no paciente, né? E principalmente no paciente grave, isso tem um impacto muito importante. Esse trabalho aqui, né, de 2009, ele mostra exatamente isso. Né? Então, ele usa, nesse gráfico aqui, 3 milhões de unidades de colistina a cada 8 horas. Então, ele sai daqui do zero e vai injetando. Aqui, a cada injeção, a cada 8 horas, né, você vai fazendo uma nova dose. E eu levo, o nível sérico adequado da colistina é 2. Então, eu levo aqui em torno de 48 horas para conseguir chegar no nível sérico adequado. Quando eu uso dose de ataque, né, e ele usou dois esquemas de dose de ataque, 9 milhões e 12 milhões, né, de dose de ataque, e fez a dose de manutenção, em vez de fazer de 8 em 8 horas, 4,5 milhões de 12 em 12 horas. Então, na realidade, ele usou a mesma quantidade de droga diária, mas dividiu essa droga em 2 vezes ao dia, mas com a dose de ataque. Seja a dose de ataque infundida rapidamente, em 30 minutos, ou em 2 horas de infusão, e ele viu o que acontecia em relação ao nível sérico. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Ele usou 9 milhões de doses de ataque,
infundida em 30 minutos ou infundida em 2 horas. Não teve diferença, né, quando compara uma a outra, mas olha a diferença quando eu uso dose de ataque comparado quando eu não tenho dose de ataque, né? Então, com a dose de ataque de 9 milhões, eu consegui chegar no nível sérico em aproximado um pouco mais de 12 horas. Então, antes eu tinha 48 horas, com 9 milhões de ataque e 4 milhões de 12 em 12 horas, eu reduzo para em torno de 12 horas chegar no meu nível sérico. E se eu uso doses mais elevadas, 12 milhões, por exemplo, né, da mesma forma, né, aqui tem infundido em 30 minutos ou em 2 horas, não fez diferença, mas eu consigo chegar em 2 microgramas por litro em poucas horas, menos de 2, 3 horas eu já consigo atingir o nível sérico adequado. Então a primeira coisa é que a gente precisa sempre fazer dose de ataque para a colistina, e essa dose de ataque ela tem que ser elevada, tem que ser em torno de 12 milhões para eu conseguir chegar mais rapidamente no nível sérico adequado, né, e tratar adequadamente, não perder tempo no tratamento desse paciente. Essa é um trabalho que foi publicado agora, esse ano, pelo Nation, né, da Austrália, em que ele fez uma tabelinha, né, fez um estudo de farmacocinética em pacientes graves. Lembrando que, quando eu faço estudo de farmacocinética, como é que são os estudos de farmacocinética? Eu pego um paciente, uma pessoa saudável, né, uma pessoa saudável, né, normalmente 2 pessoas, eu faço duplicada, eu injeto a droga e de 30 em 30 minutos eu vou colhendo sangue e vou vendo qual é a farmacocinética daquela droga, né? Claro que a farmacocinética de uma droga numa pessoa saudável é diferente de uma pessoa criticamente enferma, porque esse paciente está, às vezes, hipervolêmico, ou hipovolêmico, ou hiperdinâmico, ou hipodinâmico. Então, essa farmacocinética num paciente grave ela é um pouco diferente. E a gente usa as informações de farmacocinética da pessoa normal, né? Aqui ele pegou 214 pacientes criticamente enfermos, né, e estudou a farmacocinética da colistina, né, e estratificou pelo clearance de creatinina. E o que ele mostrou? Né? Para conseguir atingir um nível sérico de 2 miligramas por litro, dependendo do clearance, né, ele precisava alterar as doses, né, aqui em miligramas e aqui em milhões de unidades, né, porque a colistina você pode ter dose por miligrama, por milhão, né? E ele fez essa tabela aqui, que é uma tabela que eu acho que todo mundo tem que ter no bolso, ou no celular, ou no tablet, né? Em que ele consegue mostrar qual é a dose que eu preciso fazer por dia de colistina. Chegando aqui, quando eu tenho clearance normal, eu preciso de 10 milhões de unidades, acima de 70, né? Acima de 80, 10 milhões de unidades de colistina por dia, enquanto que no paciente anúrico, com menos de 4 milhões eu consigo manter esse nível sérico. Então é uma tabela que eu vou ajustar a dose da colistina de acordo com o clearance daquele paciente, né, para a gente conseguir atingir o nível sérico ideal para esse paciente. A colistina, né, ela é dialisável, né, então eu preciso fazer suplementação de dose, 50% da dose se a administração for na última hora da diálise, ou 30% da dose se for após a hemodiálise, mantendo a infusão a cada 12 horas, né? E a dose utilizada, né? A gente tem a tabelinha ali, né? Desculpa, a tabelinha aqui, né? Essa tabela facilita, né, o cálculo da dose no paciente com insuficiência renal e principalmente no paciente com diálise eu vou precisar complementar a dose. Já a polimixina B, né? Esse estudo aqui ela mostrou que ela tem uma farmacocinética linear, tem muito pouca variabilidade individual, diferente da colistina. Então, por isso, as doses devem ser calculadas pelo peso real do paciente. A ligação proteica ela é mediana, em torno de 58%, e os níveis plasmáticos eles são sempre maiores que o da colistina. Uma das coisas que esse estudo aqui mostrou, né, é que o clearance da polimixina ele não depende do clearance de creatinina. Então, eu não preciso ajustar para a função renal. Aqui, esse gráfico ele mostra que o clearance da polimixina, o clearance total corporal da polimixina, de acordo com o clearance de creatinina, a gente vê que não existe linearidade. Ou seja, a polimixina não é eliminada pelo rim, né? A polimixina, a gente não sabe, na realidade, por onde ela é eliminada.
né? Porque não tem extração, metabolização renal, nem hepática, nem por lugar nenhum. Então, provavelmente, a polimixina B, ela é uma droga órgano depositária, como é, por exemplo, a anfotericina B. Né? Ela fica no organismo, ela não é eliminada. Né? Então, apesar dela ser nefrotóxica, ela não tem indicação de ser ajustada de acordo por causa de insuficiência renal, porque ela não tem eliminação renal. E ela também ela tem baixas concentrações urinárias, porque ela tem uma extensa reabsorção tubular. Ou seja, ela não é eliminada porque ela é reabsorvida no túbulo renal. Né? Então aqui o clearance de creatinina e aqui a dose em paciente, a reabsorção tubular, né, de acordo com o clearance, né, mostrando essa reabsorção tubular da creatinina. E ela da anfotericina. Da polimixina. E ela também não é eliminada pela diálise. Então aqui é um trabalho que é feito em duplicado, são 2 pacientes. Não há o clearance de creatinina, o clearance de polimixina num paciente com hemodiálise permanente, né, foi 5,62% no paciente e 12,2% no outro paciente. Então, isso aqui é o dialisado e aqui é a concentração de creatinina no plasma, né, mostrando que não há alteração quando pelo tempo de diálise, e muito menos alteração da eliminação da polimixina na diálise. Então, também não precisa corrigir dose, nem suplementar dose nos pacientes em diálise para a polimixina B. E esse trabalho aqui, né, ele foi o único trabalho que conseguiu demonstrar, na realidade é uma compilação de trabalhos, né, em que ele mostra que alguns trabalhos conseguiram demonstrar que a colistina tem mais lesão renal, causa mais incidência de injúria renal do que a polimixina B. Então, esse trabalho aqui, esse trabalho e esse aqui, esses 4 trabalhos mostraram um aumento de incidência renal na utilização de colistina quando comparado com polimixina B. Então, parece que a colistina ela é mais nefrotóxica do que a polimixina B. Mas a gente ainda precisa de mais trabalhos e uma maior comprovação com o maior número de pacientes. Então, em resumo, né, para as polimixinas, a colistina, a dose de ataque é imprescindível, enquanto que para a polimixina B ela é apenas recomendável, mas o ideal é que a gente faça. Os níveis plasmáticos da colistina em torno de 2 mg por litro e a da polimixina B 3 mg por litro. A variabilidade interindividual da colistina é alta, enquanto que da polimixina B é baixa. O ajuste conforme o peso na colistina somente na dose de ataque, para a dose de manutenção não precisa, a dose é 4,5 mg por quilo, 4,5 mg de 12 em 12 horas. A polimixina B, essa sim, eu sempre vou precisar ajustar a dose conforme o peso, tanto no ataque quanto na manutenção. A colistina eu vou precisar ajustar para a função renal e para a hemodiálise, enquanto que a polimixina B não. E a concentração urinária da colistina é alta e da polimixina B é baixa. Ou seja, se eu tiver que tratar uma infecção urinária com uma polimixina, o ideal é que eu utilize colistina, porque ela tem concentração urinária, enquanto que a polimixina B não tem essa concentração. E os aminoglicosídeos, né? Isso aqui são os pontos de corte recomendados pelo CLSI, nos Estados Unidos, e pelo EUCAST, que é o Instituto Europeu. A gente vai ver que para a amicacina, tanto para a amicacina quanto para a gentamicina, os pontos de corte recomendados pelo CLSI são mais altos do que o do EUCAST. 16 para a amicacina e 4 para a genta, enquanto que o EUCAST diz que é sensível às cepas que tem MIC até 8 para a amicacina ou até 2 para a gentamicina. Quando a gente fala de farmacocinética e farmacodinâmica, o alvo farmacodinâmico para aminoglicosídeo é concentração máxima sobre a MIC. Então eu tenho que sempre ter concentração elevada, quanto maior a concentração, melhor é a atividade do aminoglicosídeo, diferente do beta-lactamo, que eu tenho que ter tempo acima da MIC. Então, o alvo farmacodinâmico é que essa continha aqui, a concentração do antibiótico, do aminoglicosídeo, dividido pela MIC da bactéria que eu estou tratando, ela tem que ficar entre 8 e 10. É assim que a gente faz cálculo farmacodinâmico. Então, se eu tenho um MIC de 1, eu tenho que ter uma concentração acima de 8 ou acima de 10, para dividir 10 por 1, eu vou ter 8 a 10 de resultado. Se eu tenho uma concentração de 8, por exemplo, e eu tenho um MIC de 2, eu não vou conseguir
atingir alvo farmacodinâmico. A dose usual que a gente usa, recomendada, a amicacina de 15 a 20 mg por quilo e a gentamicina de 3 a 5 mg por quilo. E aí, vamos ver esse trabalho aqui. Esse trabalho é uma revisão do Alexandre Zavascki do grupo dele, né, em que ele revê aqui a farmacocinética de amicacina e gentamicina, também em pacientes criticamente enfermos, né? E ele mostra aqui doses muito maiores do que aquela que a gente falou. Por exemplo, para a amicacina ele usa 29 mg por quilo, 22, aqui 13, 25, 15, né? E para a gentamicina, dose de 10, 11, 18, né? E aqui são as concentrações que ele acha desses antibióticos com dessas doses, né? Tanto da amicacina quanto da gentamicina, nessas doses aqui. Aí vamos ver a nossa continha aqui, né? Lembrando do alvo, de 8 a 10. O que acontece aqui quando eu uso o ponto de corte CLSI? Lembrando, CLSI para a amicacina é 16, né? E 8 para a gentamicina. 4 para a gentamicina. Então, quando eu divido aqui, concentração máxima 77 por 16, eu chego a 4,8. Então, se eu estou tratando uma cepa que está lá, uma ERC, que tem MIC para amicacina muito próximo do ponto de corte CLSI, que é 16, né? Eu vou conseguir atingir alvo? Não. Com nenhuma dessas concentrações, com nenhuma dessas doses, eu consigo atingir alvo terapêutico. Porque se eu divido 77 por 16, dá 4,8. 76 por 16 dá 4,7 e assim por diante. Então a gente passa muito longe do alvo terapêutico. Da mesma maneira para a gentamicina, né? Também passo longe, apenas com dose de 18 mg por quilo, muito acima do recomendado, é que eu consigo chegar próximo ou no alvo terapêutico, 9,8, que fica lá entre 8 e 10. Tá? Quando eu pego o Eucast já cai um pouquinho, né? O ponto de corte é mais baixo, talvez seja o mais real, porque mesmo assim, você vê que em algumas doses, né, eu só consigo aqui 29, aí eu consigo 28, 29 mg por quilo. Quando eu baixo para 22 mg por quilo, eu já não consigo atingir alvo terapêutico se essa bactéria tem MIC lá de 8. A mesma coisa para a aminoglicosídeo, para a gentamicina um pouquinho melhor, mesmo assim com doses sempre muito altas. Com dose de 6, 7 mg por quilo, eu chego próximo a 8. Né? Então, primeira coisa, não dá para usar a aminoglicosídeo como monoterapia para tratar a ERC. A gente já viu que se esses MICs para aminoglicosídeo forem altos, a gente vai provavelmente ter falha terapêutica. Talvez, utilizando combinação, né, de terapia de aminoglicosídeo com um outro antibiótico, polimixina, ou mesmo carbapenêmico, eu consiga, com o sinergismo, atingir níveis adequados e tratar adequadamente esse paciente. Esse trabalho aqui, né, do Kuresh, foi um dos primeiros trabalhos que mostrou, né, e que deu a dica para a gente de que a terapia combinada é melhor do que monoterapia. Ele reviu o tratamento de 41 pacientes com bacteremia por KPC e ele mostrou primeiro, mortalidade em 30 dias é altíssima, perto de 40%. A análise multivariada mostrou que a terapia combinada foi associada a uma maior sobrevivência quando comparada à monoterapia. Né? Na terapia combinada ele teve 3,3% de mortalidade contra quase 58% de mortalidade na monoterapia. Então morreu muito mais gente em monoterapia. Lembrando que é um trabalho retrospectivo. Pacientes em uso de monoterapia, mesmo quando com colistina e com tigecyclina, mesmo quando elas eram sensíveis, a KPC era sensível in vitro à colistina ou à tigecyclina, a mortalidade foi de 67%. Ou seja, mesmo sensível, usar colistina ou polimixina ou usar tigecyclina como monoterapia foi muito ruim. Quase 70% de mortalidade. É quase igual a fazer placebo. E aqui são os regimes que foram utilizados nesses pacientes. Então, a gente tem combinação de polimixina com vários antibióticos e monoterapia, ou com polimixina, ou com tigecyclina, ou com carbapenêmico e tal, e mostrando aqui a mortalidade. Então, 13,3 na monoterapia, na terapia combinada, e 57,8 na monoterapia. E o carbapenêmico tem espaço para tratar essas infecções por enterobactérias resistentes ao carbapenêmico? Então, vamos ver. Esse aqui é um trabalho do Tsuvelex,
né, em que ele pega 50 pacientes infectados em 15 estudos diferentes, que utilizaram monoterapia com carbapenêmico. Eram pacientes infectados com KPC, 50 pacientes, 15 estudos diferentes, e que fizeram monoterapia com carbapenêmico. E aí ele estratificou pelo MIC desse carbapenêmico. Então, menor ou igual a 1, 2, aqui é sensível, né? 2, 4, intermediário, 8 e maior do que 8. E aí ele mostrou que a falha clínica, isso aqui não é mortalidade, é falha clínica, quando eu tenho uma bactéria sensível, né, mesmo sendo KPC, ela tem um MIC de sensibilidade, era em torno de 30%. E esse MIC e essa falha, ela não mudou muito quando o MIC era até 8. E quando ele agrupava esse grupo todo aqui com MICs até 8, todos esses pacientes, 42 pacientes, né, ele tinha em torno de 28,6% de sucesso, né, de falha clínica. Só que quando esse MIC era maior do que 8, aí não dá para realmente usar carbapenêmico em monoterapia. A falha foi de 75%. Então, a primeira coisa, o que ele mostrou aqui é que o carbapenêmico tem alguma atividade residual sobre essas cepas. Mesmo usando monoterapia, a falha foi baixa se o MIC era até 8. Se o MIC for acima de 8, aí realmente, para monoterapia, não tem nem como pensar. Ou seja, essa atividade realmente é muito baixa. E aqui ele mostrou aqui, olha, um regime de combinação. Desculpa. Um regime de combinação, né, onde ele tinha duas drogas ativas, na quais uma delas era um carbapenêmico, ele tinha essa taxa de falha terapêutica, aí em torno de menos de 10%. Quando era um regime de combinação com duas ou mais drogas ativas, mas que não incluíam carbapenêmico, essa falha subia para quase 30%. Ou seja, a inclusão de um carbapenêmico reduziu a falha terapêutica, né, na terapia combinada, mesmo quando as drogas todas eram ativas. Aqui no C, era monoterapia com aminoglicosídeo, 20 e poucos % de falha. Monoterapia com carbapenêmico, em torno de 30% de falha. Monoterapia com tigeciclina, a gente já viu que é muito ruim, próximo a 40%. Monoterapia com colistina, né, 50% de falha, que era quase igual à terapia inapropriada. Ou seja, monoterapia sempre foi ruim, terapia combinada sempre foi melhor, mas a terapia combinada com carbapenêmico foi o que teve melhor resultado. E aí ele pegou e fez um outro trabalho, né, em que ele estuda mortalidade. Aí não é mais só falha clínica, mas é mortalidade. E aí ele mostrou aqui, ó, aqui é terapia inapropriada. Ele teve aí 50% de mortalidade quando ele tinha utilização de antibióticos que eram resistentes, né? Esse é um trabalho retrospectivo. Quando ele tinha monoterapia, né, essa mortalidade era em torno de 40%, então muito ruim, continuava muito ruim. Terapia combinada, né, a mortalidade em torno de 30%, então já houve uma redução na mortalidade quando ele combinava. E aí, a qualidade dessa combinação, né? Então, aqui no C1 era combinação com duas ou mais drogas ativas, mas que não tinham carbapenêmico. Então podia ser polimixina com aminoglicosídeo, polimixina com tigeciclina, aminoglicosídeo com tigeciclina, duas drogas ativas, que eram sensíveis in vitro, né, no antibiograma, mas não tinha carbapenêmico. Mortalidade aí acima de 30%. E quando essa combinação incluía um carbapenêmico, essa mortalidade caiu para 20%. Então a gente vê que o carbapenêmico então, tem atividade residual e ele deve sempre ser utilizado, né, na hora que a gente vai tratar uma KPC ou uma ERC em combinação com alguma droga. Pode ser polimixina, pode ser... Por isso que o carbapenêmico ele entra como um pilar, né? Então eu vou usar o carbapenêmico e vou combinar ou polimixina, ou aminoglicosídeo, ou tigeciclina, ou até duas mais dessas drogas para tratar o paciente, dependendo do sítio de infecção. E aí surgiu a ideia de fazer então, se o carbapenêmico era o pilar, terapia dupla com carbapenêmico. Isso aqui é um trabalho in vitro e in vivo, utilizando camundongos, em que ele pegou uma Klebsiella, KPC, conhecidamente resistente, com MIC de meropenem de 4 microgramas por ml, de ertapenem de 64, né? E infundiu o ertapenem uma hora antes da infusão do doripenem. E aí ele via qual é
a ideia disso aqui? É utilizar o ertapenem como um boi de piranha, ou seja, ele satura a enzima com ertapenem, porque a enzima tem uma afinidade muito grande pelo ertapenem, né? E o doripenem, então, poderia atuar, porque ele seria menos atacado por essas enzimas que estariam saturadas com o ertapenem. E aqui ele mostra, né, o trabalho nos ratinhos lá, né, que ele mostrou uma curva de tempo de morte. Aqui é sem droga nenhuma. Aqui, quando ele utilizava ertapenem, caía, né, mas rapidamente voltava a repovoar. Quando ele utilizava o doripenem isolado, também havia repovoamento. E quando ele utilizava, ele fez em duplicata, né, erta com dori, né, houve uma redução, né, até 16 horas, né, até 14, 16 horas da população bacteriana, com repovoamento depois de 16 horas. E aqui, né, mostrando dori sozinha, 2 gramas de 8 em 8, aqui doripenem com ertapenem usando 2 gramas de ertapenem, e aqui a combinação de doripenem com ertapenem usando 1 grama de ertapenem, que foi a maior queda, a maior redução na contagem de unidades formadoras de colônia in vitro. E aí a gente tem alguns trabalhos clínicos, né? Alguns estudos, algumas séries de casos. Essa aqui é uma série de casos em que ele estuda a atividade de uma dupla de carbapenêmico em Klebsiella pneumoniae e infecção de corrente sanguínea. Então eu estou falando em bacteremia por KPC. E ela mostra em 3 pacientes que eles tiveram resposta, né? Que a atividade, quando ele utilizava a combinação de erta com meropenem, ele tinha uma atividade mantida, né, de queda, né, na curva de tempo-morte dessas bactérias quando ele utilizava essa combinação de erta com meropenem, uma vez amic e uma vez amic de erta com tanto de mero, ou até meia vezes amic de erta com uma vez amic do meropenem, ele tinha uma boa atividade dessa combinação. E esse outro estudo aqui, ele vai além disso, né? Esse estudo não, na realidade é um caso, né, em que ela pega uma paciente de 75 anos com infecção do trato urinário e bacteremia para uma Klebsiella resistente a tudo, então resistente à polymyxina inclusive. E aí ela propõe a utilização de dupla de carbapenêmico mais polymyxina, né? Então ele fez 7 dias de colistina e 21 dias de meropenem com ertapenem, quer dizer, aqui concomitante, né, 7 dias com colistina mais mero e ertapenem, e depois manteve mais 2 semanas só com meropenem e ertapenem. E essa paciente recebeu alta do CTI. E aqui ela tinha a avaliação dessa bactéria in vitro, né, com a curva de morte. E ela mostra que quando ela utilizava ertapenem, meropenem e colistina, tanto com uma vez a MIC quanto com metade da MIC, ela tinha resposta sem retorno de crescimento. Enquanto que nas outras, quando ela usava ertapenem mais meropenem, né, ela tinha uma redução, mas ainda mantinha crescimento, meropenem isolado, depois de 8 horas voltava a crescer, e a mesma coisa quando ela utilizava colistina isolado, né, ou ertacumero, meia vez a MIC, ou ertapenem isoladamente, ou seja, em todos os experimentos, né, a melhor combinação foi dupla de carbapenêmico com colistina, onde ela conseguiu manter, em 8 horas ela teve queda, sem repovoamento, né, in vitro dessa bactéria, sem voltar a crescer essa bactéria, inibição dessa bactéria por 24 horas. E aí sobra pra gente, né, então além dessas combinações loucas, né, para terminar, isso aqui. A gente tem algumas drogas que estão em estudo, né? Algumas delas vão ser lançadas aqui no Brasil agora nesse segundo semestre, né? A gente vai ter o ceftolozane com tazobactam e a ceftazidima com avibactam, que são 2 drogas que vão ser lançadas agora em julho, agosto, né? E aí mostrando que isso não vai resolver o nosso problema, vai ajudar, mas não vai resolver. Ceftolozane com tazobactam tem uma atividade muito pequena para SBL, não pega nenhuma das KP6, então não é uma droga que a gente vai usar para tratar ERC, né? Mas ela é uma droga muito boa para pseudomonas. Então eu falo que ela é um tazocin melhorado, né? Ela tem uma potência muito maior que o piptazo, né? E é uma droga que veio para tratar pseudomonas, infecções por pseudomonas. Já o ceftazidima com avibactam, ele mistura, né, uma cefalosporina de 3ª geração, a ceftazidima,
com um inibidor de beta-lactamase potente que tem atividade contra as enzimas serino-dependentes, né? Então, tanto KPC quanto as oxas, um pouquinho as oxas, mas não age sobre NDM, por exemplo, sobre as metalo-beta-lactamases, né? Tem ação sobre as pseudomonas, mas nenhuma dessas drogas tem boa atividade contra a Cinetobacter. Então a Cinetobacter vai continuar sendo um problema. E a gente tem algumas drogas que são bastante promissoras, como o cefiderocol, que é uma cefalosporina que se liga ao ferro e usa o ferro para penetrar, para bypassar as enzimas, né, como o cavalo de Troia, que tem uma boa atividade contra todas as beta-lactamases, as carrapenemases, né, tanto as SBL quanto as carrapenemases, inclusive as metalo-beta-lactamases, e também tem boa atividade contra pseudomonas e alguma atividade para a Cinetobacter. Essa é uma droga que ainda está um pouquinho longe para chegar, provavelmente nos próximos 2, 3 anos a gente deve ter, ela está em fase, já tem estudos de fase 3, né? Então a gente deve ter essa droga para utilizar daqui a uns 2, 3, 4 anos. Mas o que a gente vai ter agora no mercado, no futuro próximo, são essas duas drogas aqui, que apesar de ajudarem, vão ser mais uma droga no nosso arsenal para tentar tratar essas bactérias, né? Não vão resolver todos os nossos problemas. A gente já tem resistência, inclusive, em KPC, a ceftazidima com avibactam em algumas cepas. Acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Então, como conclusão, a multiresistência é um problema que vem se intensificando nos últimos anos e a gente está vendo que é cada vez mais difícil a solução. O uso de terapia empírica combinada é a estratégia utilizada para melhor resposta no tratamento das enterobactérias pan-resistentes. O uso de carrapenêmica e associação reduz o risco de falência em infecções causadas por ERC. E a polimixina B deve ser utilizada em doses otimizadas, sem necessidade de correção para a insuficiência renal. Acho que são essas as coisas que a gente tem de mais importante dessa aula. Agradecer e estou à disposição para perguntas se alguém quiser tirar alguma dúvida.